bom dia, né? Ou boa tarde, pessoal do quinto ano. A nossa aula de hoje, gente, é de História, das páginas 39 a 42. O que é o nosso tema da aula de História? Sobre o que, gente? A invasão francesa, né? Nós já vimos outras coisas de história. Não fique, gente, só nessa explicação. Leia o livro, pesquise, tá? Sejam mais criativos, isso é bom para vocês. Bem, gente, vocês sabem perfeitamente, como a gente já explicou em outras aulas, né? A primeira riqueza do Brasil, qual foi a primeira riqueza do Brasil? Foi o pau-brasil, né? Aquela árvore a qual se tirava o quê? Se tirava tinta, né? Que era bastante valorizada na Europa e em Portugal também, né? E também, ou em outros países, explorava-se muito também essa tinta e essa planta. E os franceses, gente, tinham essas aves e outros produtos por meio de negociação, né, que eles faziam com os índios. E eles traziam presente para os índios, presentes e também que os franceses traziam para esses índios. Mas, gente, era um presente tão michuruca que era apenas espelho, um tipo de escova de cabelo, enfim, eram coisas sem praticamente sem sentido, a qual os índios não conheciam, que achavam que era valorizado, né? E os franceses, gente, eram tão assim à vontade em nosso país, que em 1555, né, comandado pelo vice-general, né, que era Nicolas Durante, ocorreu na região da primeira invasão francesa no Brasil. Nesse período aconteceu essa invasão, que teve muitas mortes. E os franceses, gente, porque queriam fundar a França Antártica. O que era essa França Antártica? Era um tipo de colônia a qual os franceses, né, eles queriam que ia servir como base para o negócio deles, né? E como asilo para quê também, gente? Esse asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, que essas pessoas, gente, eram os protestantes mantidos pelos calvinistas, para você ver, né? Eles queriam trazer esses protestantes para ficar aqui no Brasil instalados nesse tipo de asilo. E como eles mantinham essas relações amigáveis com os índios, os franceses foram ajudados por eles para se estabelecerem na ilha de Sergipe. E o apoio, gente, de várias tribos indígenas aos franceses foi fundamental na luta contra os portugueses na Confederação dos Tamoias. Vocês estão lembrados que a gente já explicou sobre os Tamoias em aulas passadas. Gente, nesse período de governador-geral, que era o Duarte da Costa, né, não houve muitas ações dos portugueses para expulsar os franceses nessas terras, mas com a ação do Mendes Sá, que era o outro homem que ele adotou medidas bem grossas, né, para expulsar os franceses. Aí, com essas medidas, os franceses foram derrotados por Mendes Sá e saíram da Baía de Guanabara em 1567, se não me engano. Gente, isso aconteceu nesse período, aconteceu tantas mortes, tantos índios, pessoas trabalhadoras, e fora outras pessoas que eram trazidas para o Brasil para serem trabalhadores de mão de obra, né? Apesar de ter a pele branca, mas ainda se tornaram escravos por serem pessoas pobres em outros países. Aconteceu essa atrocidade, tudo porque eles queriam a planta pau-brasil, porque ela soltava uma tinta, e essa tinta, gente, tingia roupa, prestava para fazer várias coisas a qual eles necessitavam. Então isso foi o motivo de tanta coisa, de tantas mortes, inclusive de mulheres e crianças, porque também nessa época as mulheres e crianças, gente, também eram para trabalhar como mão de obra, praticamente seres escravos brancos, né? E daí vem a escravidão negra, né? E nós vamos ver, gente, sobre outras revoluções nas próximas aulas. Leia o livro. E agora a gente vai explicar a tarefa de casa nas páginas 39 a 42. Não se esqueça disso, ok?